Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E hoje a minha convidada, além de uma profissional incrível, é minha amiga querida de muito tempo. Ela é professora e designer de experiências de aprendizagem. E provavelmente, se você me segue, você já viu os conteúdos dela por algum lugar. Lililu Vaz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, finalmente, né? Finalmente nos encontramos para esse papo. E, nossa, história para contar o que não falta pra gente, né? Vocês estão preparados para 10 horas de podcast? Olha que dava, hein? Dava. Se bobear, dava. Rendia, né? Rendia. Lili, a galera te conhece muito pela BTI, pelos nossos cursos, pelo que a gente faz junto. Quem não conhece ainda tá falando, pera lá, quem que é essa pessoa? Então, conta um pouquinho mais de como que você começou na tua vida profissional, da onde que você veio, para todo mundo entender um pouco mais a tua trajetória, o que te fez chegar nessa história de designer, de experiências, de aprendizagem. O que é isso, né? O que é isso, gente? Então, vamos lá. Bom, o inglês, quem já conhece a gente sabe que foi através do inglês que a gente se conheceu, né? E o inglês sempre fez parte da minha vida, a família do meu pai americana lá, então, crescendo lá em inglês. Quando eu estava na faculdade, passei em design, comecei a fazer design, feliz da vida. E falei, bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos dar aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês, o que você acha que aconteceu? A pessoa se apaixonou pela sala de aula, né? E daí eu fiquei pensando, nossa, mas eu amo design. Tô gostando de dar aula. Amo design. Amo dar aula. E aí, né? Chega aquele momento que você fala, o que é a minha carreira? Né? O que é a minha profissão? Não é só o que eu gosto de fazer, né? Mas o que eu quero seguir como profissão. Falei, vou para educação. Terminei design, né? Brincava sempre que os professores brincavam comigo que as minhas atividades eram as mais bonitas, né? Os professores, então... assim, as pessoas que trabalhavam ao lado dela, as pessoas que não são nada caprichosas, assim, sabe? Não nasceram com essa parte do cérebro desenvolvida. Aí a pessoa tem tudo lindo, maravilhoso, organizado, alinhado. Claro, como por assim? Favor. Né? Mas a gente já vai chegar no ponto de que design é só fazer as coisas bonitas, né? Então, e é claro, a minha formação é design gráfico, então tinha esse elemento. Lá na educação, feliz da vida, foram mais de 20 anos dando aula, inclusive na sua companhia, viajando, levando aluno para fora. E o design sempre ali, aquele pedacinho do coração que continua lá, mas, né? E quando, depois de muito tempo ali nessa carreira de educação, chega o online, chegam as plataformas, e montar curso, e estruturar conteúdo, e pensar em como entregar esse conteúdo para o aluno. E, de repente, aparece um negócio que é design instrucional. Eu falei, peraí, design casa com educação? Existe isso? Né? E eu sempre brinco, eu conto pra você, conto pra quem for, que, assim, reencontrar o design na carreira foi aquela coisa de reencontrar o namoradinho de 8ª série, porque você era apaixonadinha, sabe? Depois de adulto, todo mundo já divorciado 30 mil vezes, né? Encontrar, olhar no olho e falar assim, gente... Né? Era você o tempo inteiro. Então, voltei com um sorriso de orelha a orelha pro design... para o design instrucional, e do design instrucional foi uma consequência natural para o design de experiências de aprendizagem. Por quê? Porque a gente aprende por experiência. Todo ser vivo do planeta aprende através de experiências. Isso é o que marca a gente, o que a gente lembra, né? Tanto boas quanto ruins, é o que muda a nossa vida, né? E outra coisa que a gente já conversou também muitas vezes é que, assim, a gente vive na era da experiência hoje. Não é mais a era agrícola, não é mais a era de produto, não é mais a era de serviço. A gente vive na era da experiência. Com quem você falar, a Apple quer te dar a experiência, a Tesla quer te dar a experiência, a Nike quer te dar a experiência. Você entra numa loja no shopping, o cheiro é daquela loja, a música, sabe? Então, a gente vive na era da experiência. A gente aprende por experiência. E a educação não tem experiência? Como assim? Tem alguma coisa errada ali, né? Cara, e eu acho que, assim, nessa de experiência, você me fez pensar numa coisa, assim... Eu amo ir para show e viajar. São as coisas que eu mais amo fazer na vida. O que é ir para um show? É a experiência de estar perto do artista que você gosta, você paga. Eu lembro uma vez que eu fui com uma amiga pro show, ela... Meu Deus, a gente faz todo esse rolê por causa de 2 horas. Mas é? Falei, cara, mas é a experiência de estar num lugar, né? E sentir. Rodeado pela música. É a mesma coisa de casa. Não é. Não E é. viajar, por que a gente vai pros lugares?
Se não é pra gente, cara, tem foto mais bem definida do que as minhas. Exatamente. Sei lá, da Torre Eiffel. Aí você tá lá, é outra história, é a experiência, né? Cara, como... E você guarda isso pra você lembrar. Então, assim, aprendizado é como a gente aprende. A experiência é o que faz a gente lembrar das coisas. Por que a gente tira foto? Por que a gente lembra das coisas? Porque a Camila falou de um show. Eu lembro, na hora que ela falou show, o que passou pela tua cabeça quando você escutou isso? Porque eu lembrei de um show que eu fui. Eu não lembrei de uma foto. Peraí, vamos pensar se a gente lembrou o mesmo show. Possivelmente não. Possivelmente não. Eu lembrei de 2 agora que você falou. Eu lembrei de duas experiências diferentes. Uma era super intimista e a outra era estadião, assim, né? Não lembro se foi intimista ou estadião, mas eu lembro uma vez que você saiu daqui de Curitiba pra ir num show em Nova York do The Cure. Tipo, batidão de fim de semana, a pessoa fez pra Nova York. Foi. Eu falei... Eu quero ser assim quando eu crescer. Eu tinha a Milha, era um show do The Cure, e eles iam tocar os 3 primeiros discos na íntegra, tá? Assim, pá. Todas as músicas, até aquela que eles nunca tocaram na vida. Na íntegra, os 3 primeiros discos deles, num teatro. Então era assim, tinha 200 assentos, acabou. E eu vi aquilo, eu olhei as milhas, eu falei, cara... Né? Eu saí daqui na sexta-feira de manhã, não tinha teto pra sair de Curitiba, tava uma neblina só e meu voo pra Nova York era tipo 10 da manhã, saindo de São Paulo, e era 8 da manhã, eu tava aqui, né? Mas decolamos, né? Cheguei lá na sexta, assisti, tirei foto com os caras na sexta, porque ainda calhou, tava a sexta lá, tipo, o que eu vou fazer? Sei lá, vou lá no teatro, tava meio que na frente, vou lá ver, né, qual que é. Hoje eles estão... Né, eu não comprei no show da sexta, porque vai que, né? Eu comprei no show do sábado, fui lá. De repente, tava do lado da porta, assim, uma muvuquinha. Simon! E eu com aquela cara de... Simon? Baixista? Né? E daí, enfim, né? E foi pela experiência. Sim. Foi a experiência de estar lá. Foi a experiência de estar num teatro. E foi a experiência de escutar as músicas que eu conhecia, mas que a maior parte das pessoas não conhece, né? Então, esse lance da experiência... É uma coisa muito forte, porque é o que marca, é o que transforma. E se a educação é para transformar, como que ninguém para pensar na qualidade e quantidade de experiências que a gente oferece para os alunos? Sabe, como é que isso nunca entra em questão? O aluno senta, você enfia um monte de conteúdo goela abaixo dele, ele blá, 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 tudo na prova, você olha se blá, blá, blá estava certinho com o que você falou, se batia, pronto, a prova e segue. Mas o que você lembra? Como que você aprendeu isso? Você só memorizou para a prova, sabe? Então, eu acho que... e mesmo na experiência, voltando ao lance do show, que eu garanto que né, quem estiver ouvindo aqui pensou num show, a hora que a Camila falou, o show, a música ao redor de você. Vocês pensaram no show que vocês foram, seja ele pequititinho ou seja ele grandão. E a questão é que, quando aquela pessoa tá filmando o show o tempo inteiro com o celular, sabe? Que fica ali... E às vezes assistindo através do celular. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já me peguei fazendo isso. De estar filmando e tá ali, ó. Os caras estão tocando na tua frente e você tá ali. Sabe? Curtindo. Não deixa de ser uma experiência. Mas é a melhor experiência? É a melhor experiência que você pode ter naquele momento? Você está aproveitando o máximo da experiência que você podia estar aproveitando? Então, o design de experiências de aprendizado, ele pensa no pacote total do que o aluno vai ver. É uma responsabilidade muito maior do que você pensar só no conteúdo que você vai entregar e em como você vai entregar. Porque não é sobre o ensino, é sobre o aprendizado. Nossa, gente, isso é muito forte, isso é muito legal. Sabe? Então, hoje de manhã a gente estava numa sessão da Beyond the Box, que é a mentoria de design de experiências de aprendizado para professores. Porque, então, design de experiências de aprendizado pode ser para tudo. Pode ser para treinamento corporativo, tem gente Cantores que dá... de banda. Cantores de banda. Pode ser gente... Tem Chris gente Martin, que dá... se você quiser. Fica a dica, né? Handle, @Lili Luvaz, né? Mas essa coisa de servir para tudo, em qualquer situação em que tem aprendizado, você pode ter o conhecimento do design de aprendizado fazendo essa experiência melhor. Só que para professores, especificamente, professor não quer dar treinamento corporativo numa concessionária. Professor não quer ajudar a concessionária a dar um treinamento de vendas. É isso, não é que você vai dar o treinamento, tá? Não é o designer que dá o treinamento, né? Mas você vai ajudar a concessionária a montar um treinamento de vendas, que vai ser mais efetivo. O professor não quer fazer isso. Sabe, você vai montar todo um currículo de uma pós-graduação. O professor não quer fazer isso, né? A maioria dos professores. O professor quer dar uma aula. E não só uma, várias aulas. Que se conectem, que tenham o aluno no centro delas
e que sejam memoráveis, que o aprendizado seja mais significativo. Então, o professor quer isso, ele precisa fazer um curso, ele precisa se tornar designer, fazer design institucional, fazer... Não, o que ele precisa aprender de design de experiências de aprendizado que ele pode levar para a aula de maneira prática e transformar as aulas que ele entrega hoje. Uhum. Então, a gente estava na sessão e a gente estava falando justamente sobre isso, da responsabilidade. Porque não é só, vou usar essa atividade, vou cobrir essa página do livro e vou entregar isso aqui, eu vou ensinar para eles isso. Tá? Não é. Você vai pensar também no que o aluno vai estar fazendo, no que o aluno vai estar sentindo, não só no que ele está vendo e ouvindo, mas no que ele está fazendo, no que ele está sentindo, no que ele está pensando. Se está no momento de ativar o cérebro ou deixar ele, sabe? Se o pensamento está mais convergente ou mais divergente, sabe? E tudo isso significa que é muito mais centrado no aluno, é muito mais centrado na experiência e muito menos centrado no material. Porque um show, você não precisa você precisa do setlist na tua mão impresso? Para você aproveitar o show, sem o setlist, acabou. Cris Martin, odiei, porque não tinha setlist. É isso? Sabe? Não. Ai, agora... E olha, o pior é que se você tivesse aquele setlist, o que você ia fazer? Ah, ele tá cantando essa, então agora depois vem aquela. O cara tá cantando ali, você tá mais preocupado na lista. E agora essa eu não gosto muito, ainda bem que tá acabando logo e depois vai vir aquela que eu gosto. Você não tá, sabe? É uma experiência aquilo que você tá vivendo, lendo o setlist? É. De novo, é a melhor experiência que você podia estar tendo? Não. Cara, e é muito assim, a gente consegue remeter isso ao que você falou, quando você estava explicando, você falou uma palavra conteúdo, e para muitos professores, criar conteúdo significa fazer uma atividade num PDF. Pois é. Que é um tipo de conteúdo, Exato. É um tipo de experiência, mas de longe não é o único. E eu vejo que uma das maiores barreiras e dificuldades que os professores têm, professor de qualquer coisa, né? Então, assim, se eu vou sair de uma escola, ou se eu vou criar o meu curso, se eu vou começar um negócio por mim, eu vou ter que criar o meu próprio conteúdo. Ai, gente, eu vou ter que escrever um livro, eu vou ter que fazer o mesmo que a editora tal e tal e tal, tudo que a escola me oferece, ou que a franquia já tem. Ai, gente, muito trabalho, muito não complicado. E olha como barra a vida, né, da pessoa. Exatamente. E ela não faz isso. Então, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso de conteúdo, porque eu acho que pra quem tá aqui vendo a gente, pode falar, cara, pera lá, não é, né? E é muito mais simples do que isso, É muito mais simples. É muito mais simples, porque assim, quando você pensa no que você tem que ensinar, e eu sempre digo, imagina um professor de línguas, qualquer língua, qualquer idioma do mundo. Ah, eu preciso ensinar o passado para esses alunos. Eu preciso ensinar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu preciso ensinar química orgânica, seja o que for, né? Mas vamos pensar num professor de idiomas. Eu preciso ensinar o passado para esses alunos. Ok, então eles têm que aprender as regras, eu tenho que dar os exemplos, eu tenho que trazer para eles uma apresentação do que é, eu tenho que trazer o vocabulário, eu tenho que trazer. A gente nós como professores, e eu fui professora por mais de 20 anos, é assim que a gente treina nossos professores. Se você fez qualquer licenciatura, é assim que você está sendo treinado. E se você não fez licenciatura e caiu de paraquedas na sala de aula, como eu, você também está sendo treinado assim. Seja por treinamentos das escolas, cursos, ou seja pela experiência. Você olhar para o lado e o professor falar assim, faz assim, ó. Sabe? Então, seja o que for, o mundo nos diz que professor ensina. E para você ensinar, você tem que ter uma coisa para ensinar. Não é? Então, e sem essa coisa, e o que você faz? Você pega aquela coisa, você tem que agora dar para o aluno. Só que o aluno tem que receber, então você tem que dar. Mas só falar é chato, então eu vou dar uma atividade. Então eu vou trazer um PDF. Então eu vou fazer um PowerPoint. Uma apostila. Eu vou fazer uma apostila. Nossa, sabe? Porque vai engajar mais o aluno se tiver a imagem. Só eu falando é chato, eu vou trazer um PowerPoint. Sabe? Então você fica arranjando coisas para levar para o aluno. E quando você tira o professor do contexto de, ok, então você não tem apostila, você não tem livro, né? Ele fica pensando, então, vou ter que criar. Que trabalheira. Sabe? Não sei como fazer. Claro, é uma profissão isso. Sabe? Não é uma coisa para a qual o professor foi treinado. E outra, não tem por que ser. Porque uma equipe escreve um livro. Né? 10, 15, 20, 50 pessoas escrevem um livro. E, de repente, você toma para você a responsabilidade de fazer alguma coisa igual àquela? Não, e às vezes não vai fazer nem igual, vai fazer uma cópia piorada. Exatamente. Né? Só para não usar aquela ou
porque não pode ou porque não quer. E pensa assim, né? Quando a gente pensa em editoras, o tanto de dinheiro e de expertise dos anos, né? Que elas fazem materiais muito legais, muito bonitos, né? Muito bem apresentável e que pode sim fazer parte da experiência. A gente vai chegar disso, que a gente não é anti-livros, né? Muitas pessoas falam, não é nada disso. Eu amo livros. Só que ainda assim não é sobre isso, né? Não é essa a ideia. A ideia é que a gente não precisa ser assim. E é muito aquelas coisas, eu vejo ainda hoje assim, você não pode, um curso sem apostila não é curso, uma mentoria que não tem uma apostila não é mentoria, não sei o que. Gente, a apostila pode ser uma das formas, caso você queira, caso encaixe, caso faça sentido, mas longe de ser, os pais, se não tiver um livro, os pais não vão valorizar. De maneira nenhuma. Na Beyond the Box, a gente está agora na turma 4, né? Então, já teve 4 turmas de professores que passaram. E o que você imaginar, professor de criança, adolescente, de inglês para negócios, de italiano, de espanhol. Então, você tem ali uma gama grande, né, de aplicações. De escola bilíngue, presencial. Porque tem isso, design de experiências de aprendizagem não é só para o online. Ele é para qualquer situação de ter aprendizado. Agora, nesse momento, quem está escutando está aprendendo. Não é? Está aprendendo alguma coisa, aprendendo que design de experiência de aprendizado existe. Mas vai ter a apostila desse podcast no final para a pessoa baixar, porque senão não vale de nada, entendeu? Senão você não aprendeu nada. E daí me conta uma coisa, você voltaria naquela apostila? Quantas vezes a gente volta na apostila? Você volta, daí isso que é uma coisa específica, assim, daí você tem que, no final desse podcast, você vai ter que explicar em suas palavras, o que é design de experiências de aprendizado. E sabe o que eu quero, o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que todo mundo que está assistindo virasse assim. É que nem um show. Sabe aquele show? Você está pensando num show agora. Eu sei que você está pensando num show agora. Tá escuro? Tá claro? Tem muita luz? Que cor são as luzes? Tá muito cheio? Tem mais espaço? Tem ar-condicionado? Não tem? Sabe? Então, você tá lembrando de um show teu. E é isso. Por que você lembra disso? Porque você estava lá para ver uma coisa que você queria ver. Que você estava interessado em ver. Foi uma experiência multissensorial. Não foi só ver. Você não foi só ver um show. A gente não foi só ouvir um show. Conta aqui. Você sente o show. Você sente a música. Sabe? Você lembra de coisas durante o show. Ou você fica tão imerso que você esquece que o mundo de fora existe. Sim. Também tem isso. Né? Mas tem experiências que são tão imersivas que o mundo de fora some. Né? Você lembra quem estava do teu lado? Ou você foi sozinho? Tudo isso muda a experiência. E não adianta você querer dizer que a sala de aula é diferente. Não é. Não é. Se você tem 30 alunos sentados na tua frente, os 30 alunos estão tendo uma experiência diferente. E o professor, por si, ele consegue guiar a experiência, não que a gente vá dizer para o aluno o que ele tem que pensar ou sentir, ou o que vai ficar com ele, mas a gente consegue guiar, pensando assim, então eu sou professora, eu preciso ensinar, como você falou, passado, ou soma, ou o que quer que seja. Eu quero chegar lá, eu sei aonde eu quero chegar com essa aula, né? Eu sei quais estímulos que eu quero que o aluno tenha, vai acontecer lá dentro dele. Mas eu sei para onde que eu quero orientar, eu quero que as pessoas tenham disso. Só que a experiência, cada pessoa vai ter de um jeito sobre o mesmo assunto. Exatamente. Então não é assim, às vezes eu vejo que as pessoas elas têm medo de encarar isso, de assumir isso como professora, porque vai ficar tudo solto, né? Vai acontecer qualquer coisa. Muito pelo contrário. A gente consegue sim dar o nosso conteúdo com esse tipo de aula, Exato, porque você tem estratégias e você tem técnicas específicas. Quando hoje na sessão, por exemplo, a gente estava falando sobre neuroaprendizagem, que é uma das coisas, é um dos fundamentos do design de experiência de aprendizagem, né? Como que a gente aprende? O que a neurociência fala sobre como a nossa atenção funciona? Tá? Se você ainda está prestando atenção, em mim, por quê? Por que você não está encostado no celular? O que está acontecendo que está fazendo você continuar me ouvindo? E só porque você está me ouvindo agora, não significa que daqui a 10 minutos você vai querer me ouvir ainda. Sabe? Então, o que acontece com a nossa mente, em termos de neurociência? E como que o professor usa esse conhecimento para conduzir tudo. Então, assim, não é criação de experiência, não é isso, gente. Design. E em inglês você tem o termo by design, que em português é traduzido de propósito.
Então, a palavra que eu mais uso não é oba-oba, não é aquele professor que entra assim, alô, pessoal, sintam a matéria dentro de vocês. Não, vocês estão sentindo as moléculas de oxigênio. Não, gente, não é isso, né? É a questão que é design de experiências de aprendizado, é intencional. Você colocar a xícara assim, ou assim, é intencional. Por isso que eu digo que é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente chegar lá e ser professor que lê livro, aquele professor que abre a página e exercício 1. Sabe? Agora façam muito bem, repita. Agora você pode ler a parte A, você pode ler a parte B. Muito bem, exercício 2. Você está lendo um livro. E a mesma fórmula para todo mundo, né? Sim. Toda turma, todo aluno. Exatamente. E quando você quer personalizar uma coisa dessas, dá um trabalho, você vai refazer. Você vai refazer tudo. Por quê? Porque aquele material e aquele conteúdo, para personalizar, você tem que refazer. Mas, de novo, se depende do professor, o trabalho é muito grande. Agora, se a gente entende essa lógica que você falou um pouco antes, né? Não, o foco não está em mim. Eu sei para onde eu quero chegar, eu sei para onde eu quero levar o aluno, tudo isso. Só que quem vai produzir aquela experiência, aquela visão, aquelas as sensações todas, vai ser o aluno. E a gente fazer a aula centrada no aluno é sobre isso também. Não é só sobre... tem que ser sobre o que o aluno gosta. Não, muitas vezes o aluno vai ser um tema que não necessariamente o aluno gosta, mas ele vai ser trabalhado de uma maneira que fica interessante. Sabe? Que você fica assim, nossa. E o que eu mais sinto, sabe, Cami, é assim, quando eu começo a falar, tem muita gente que fica, nossa, parece muito legal, mas deve ser muito difícil. Ou parece muito legal, mas eu acho que eu não entendi. Sabe? Legal pra você. Que bom que você faz isso. Deve ser, nossa, mas vai ser um trabalho muito grande eu ser um professor desse tipo. Eu tô bem aqui, sabe? Tudo que eu faço tá legal, os meus alunos gostam. O mundo não tá mudando assim, né? Eu consigo dar essa aulinha aqui por mais uns 10 anos. E daí, né? Eu já tô me aposentando, né? Então, eu sinto muito essa coisa de que legal, que massa, que bom que o futuro vai ser diferente, né? Porque a gente aprendeu bem assim mesmo, enfiando goela abaixo o conteúdo e a gente, na prova, né? E daí estudava pro vestibular e daí chegou no vestibular, um Hail Mary, né? Joga pra cima e quem, né, corre pra correr atrás. Esses tempos atrás eu fiz uma live sobre mudanças que estão vindo e não estão vindo... Vai dar tempo de eu continuar do jeito que estou? Não vai dar. Tá? Não vai dar. Não vai dar mesmo. Memorização está fora de questão. Sabe? A gente sabe que o cérebro consegue comportar 3 a 5 dados, processar, né? E armazenar 3 a 5 informações por vez. Por que você ainda está trazendo lista de 20 verbos? Nossa, é bizarro isso, né? Sabe? Então, assim, não faz sentido. E não é 20 verbos, 20, né? 30, 40. Sabe? Por que a gente está aprendendo isso? Porque vai cair na prova. Porque está no livro. Porque está no livro. Sabe? Eu lembro da gente usar livro na escola que tinha prática de pronúncia que não era relevante para gente. Só que o livro é internacional. E ele é muito usado tanto na América Latina quanto na Ásia. Então tinha uma coisa lá específica sobre o R. A gente não tem problema com o R. Mas línguas orientais, tem. E eu lembro que toda vez que chegava naquilo, os alunos ficavam com aquela cara de, sério? E o que a gente fazia? Tinha que fazer. A gente fazia para cumprir tabela, para cobrir livro, cobrir conteúdo. A gente não vai mais cobrir conteúdo. Isso não é trabalho do professor. O professor vai voltar ao lugar que ele realmente teve no início lá atrás, do guia, do mentor, do curador de conteúdo, sabe? Então... Essa é essa pegada que todo professor pode trazer para a sala. E você vê como é legal você ensinar alunos, e pensando em crianças, principalmente adolescentes, né? Que é onde a gente forma como a pessoa vai ser para o resto da vida. Você foi falando disso e eu fui pensando assim, que eu não lembro qual era o assunto agora, mas a gente estava falando de algum assunto em casa e não era assunto de escola. Não era nada disso. Mas a gente falando nisso, eu acho que a Azuri, que tem 10 anos, vai fazer 11 já, meu Deus do céu. Ela... Gente, pois é. Pessoa com 11 anos. Como assim? Não tem mais um dígito, processando, né? Eu não entendo. Mas, enfim, a gente terminou a conversa e tal, e, sei lá,
terminamos de almoçar, cada um foi pro seu canto. Ela voltou, ela tinha pesquisado no Google tudo sobre aquilo. Porque eu achei de não sei o que, não sei das quantas, não sei o que, não sei nada. Porque é isso, porque é aquilo. E eu e o Brian assim, né? Tipo, uau, que máximo, né? Nossa, você olhou. Então, assim, ela tá sendo ensinada, e daí dá aquele calorzinho no coração de pensar que escola legal que ela tá, Exatamente. né? De que ela ficou curiosa, porque na nossa experiência do almoço, a gente estava falando de um assunto que ela entendeu que ela não dominava muito bem, que ela ficou meio de fora. Né? Ela sabe onde buscar, ela buscou, ela leu, ela trouxe um monte de informação, algumas faziam sentido, outras a gente olhou, mas acho que isso não, né, Zu? Acho que isso dela, mas estava lá, a gente falou, mas nem tudo que tá no Google, então, mas olha o instinto dela. De atrás. Então, assim, se o professor vai querer competir com ferramentas como o Google, que tem um monte de coisa lá, né? Eu vou trazer esse conteúdo. Não é muito mais legal a gente criar uma pessoa, a gente ter uma pessoa que é curiosa, é interessada, quer participar, a experiência motivou ela a fazer isso, ela quer ir mais a fundo, ela sabe onde buscar. Exatamente. Né? Ela sabe onde buscar, ela tem senso crítico para olhar, peraí, isso aqui, não sei, elas estão se contradizendo, né? Só que daí entra aquela questão, você pega um professor que fala, mas eu ensino adultos. Meu trabalho não é isso. Gente. Eles vêm para mim porque eles querem aprender francês. É isso. Só que é essa questão. Eles querem viver, eles querem saber viver em francês. Eles não querem passar numa prova. Eles não querem memorizar verbo, que daí vai chegar lá e... sabe? Que tem 30 mil memes da pessoa praticando, que vai viajar e vai falar I'd like a hamburger. I'd like a hamburger. A pessoa tá lá na fila do McDonald's. I'd like a hamburger. Ela chega no atendente, blá, 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 e ela, hambúrguer. Assim? Tipo, tudo, vai embora. Por quê? Porque é uma coisa memorizada. Sim. É uma coisa mecânica. E a gente não é assim, a gente não funciona assim. Eu tava pensando Eu até tinha um post falando sobre coisas que você lembra da escola. Você tem coisa que você aprendeu na escola que é absolutamente inútil, mas por algum motivo você lembra, não vale engasgar. Coisas assim, que você aprendeu na escola, totalmente inúteis, né? Mas que você lembra até hoje. Gente. Eu tenho 3, tá? Eu tenho 3. Você era boa aluna. Eu sei que a Revolução Francesa aconteceu em agora deu branco, gente. 1789. Eu sei que é 89. Eu lembro de uma propaganda do corretivo Rorex, que a pessoa errava a data, e era justamente essa data. E eu nunca fiquei se era 1789 ou 1889. 700. Escrevam aqui embaixo qual data que é. Eu lembro da propaganda que dizia, o Rorex tá aqui pra te... E a menina corrigia na prova a data. É 1789, quase certeza, gente. Corrijam a gente se estiver errado. O ponto é que era 89. E eu lembrei por quê? Porque eu aprendi isso em... Ai, gente. A pessoa aprendeu. Você viu como eu ela aprendi aprendeu. Isso. Né? Não, o ano era 1989. E eu lembro que o professor de história falou muito sobre... eles queriam a liberdade, eles queriam sair da opressão. E isso, para uma pré-adolescente de 13 anos, era o mundo, né? Eu me identificando lá com a Revolução Francesa. E era 89, até hoje eu lembro. Que era 89, né? E gente, foi a Revolução Francesa. Muitos comentários de professores de história. E essa experiência do podcast vai fazer a gente aprender de verdade. Não, e o máximo eu aqui falando, gente, tem coisas que eu aprendi na escola, eu sei até hoje. Tipo o quê? Tipo essa data que eu não sei. Não, mas então, tem isso. Tem as nuvens, cúmulos, nimbos, blá, 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 blá. Gente, como você é boa aluna, Lili. Meu Calma, Deus. já vou explicar por que eu tô contando isso. E Bhaskara. É Bhaskara? Não, Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos, do quadrado dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Isso é Pitágoras. E, então, calma aí, vamos dar 2 passos para trás. Por que eu lembro da Revolução Francesa? Porque era 89, era pessoal para mim. Era o mesmo ano. O ano era 89, sim, era 89, sim. E eu tava lá... Viva la Revolution, né? Liberdade, fraternidade, né? E etc. Quero arrumar meu quarto do jeito que eu quiser. Exatamente, entendi. Né? Quero ser gótica porque eu gosto de The Cure, enfim, né? E lembro disso. Por quê, pessoal? Sabe por que eu lembro das nuvens? Porque o professor tirou a gente da sala, levou a gente pro pátio e fez a gente olhar as nuvens. Ele falou, tem na apostila, mas eu quero ir lá ver. Eu lembro porque foi uma experiência
fora de ver e ler. E sabe por que eu lembro Bhaskara? Porque foi memorizado. Só que eu não sei usar. Nossa, eu não sei nem o negócio. Não é Bhaskara, gente. Bhaskara é aquela que tem aquele triângulo. Professores de matemática não me deem. Pitágoras do quadrado, triângulo, retângulo. Eu acho que eu tava conversando com as minhas amigas nessa aula. Que feio. O triângulo, retângulo, que é a hipotenusa, o quadrado, é a soma do quadrado, dos catetos. Eu sei isso porque eu memorizei, mas eu não sei usar. Se você botasse essa fórmula na minha frente e falasse use, eu não sei usar. Mas eu memorizei. Então me diz o que é mais inútil de tudo isso. Ah, mas você não precisa saber a data da Revolução Francesa. Não, mas eu lembro. E me traz memórias de 89. Me traz memórias dos meus amigos que eu tinha, dos bilhetinhos da sala, do uniforme que eu usava. As nuvens, até hoje. Quando eu olho para o céu, eu penso, veja, como extratos, um número, é aquele professor. Eu lembro. Pitágoras, eu não lembro quem me ensinou. Não faço a menor ideia. Que professor foi? Gente, estou me sentindo a pior aluna do Brasil. Você Mas tá falando, eu eu tô lembro... assim, lembra alguma coisa, pelo amor de Deus. Capital do Brasil, Rio de Janeiro. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Então, assim, o que é inútil pra mim? Pitágoras. Porque eu só tenho uma informação morta. E não que ela seja, não me traz não lembrança que seja uma nenhuma. informação inútil, mas do jeito que foi passado pra você, acabou ficando uma coisa que você não conseguiu relacionar com nada na sua vida, né? Não é, de novo, gente, não é que não é importante saber de maneira disso tudo. Nenhuma. Depende do contexto, depende do que você precisa, né? E fazer essa conexão, eu acho que principalmente para a vida de uma adolescente ou para a vida de uma criança, né? A gente está explicando isso, beleza, tá lá no currículo que tem que ter, mas como é que eu vou fazer esse estudo das nuvens ser legal, relevante, importante e marcante. Exato. Para um aluno, E você sabe quando que eu fui entender Pitágoras? Quando eu vi um gif bobo no Twitter, esses tempos atrás, de um cara com um retângulo cheio d'água e tinha uns quadrados nas laterais e ele virava e o líquido que estava no triângulo caía e dava certinho o líquido do quadrado, de cada lado. Olha, e daí eu olhei e falei, caramba! Entendi! Olha o quadrado dos catetos, a hipotenusa. Com 40 e tralalá. Olha só. Sabe? Né? Então, assim, se eu tivesse visto isso lá atrás, sabe? Teria caído. Eu teria entendido o que não só tem que memorizar. E eu acho que é ali que entra muita questão dos professores, assim. Mesmo quem não é professor e está escutando, está lembrando como aluno. Sabe? A quantidade de experiências não significativas que você acabou tendo. Sim. E é isso que vai mudar. E é para isso que os professores têm que estar prontos. Eles não precisam esperar isso. Agora eu tenho que fazer isso. Você pode fazer agora. Você vai ser um professor muito mais feliz, com alunos muito mais felizes, muito mais engajados, participando muito mais e com uma leveza para você. De saber que não depende do material. Não depende do setlist para você curtir o show. Sabe? Nossa, eu acho que ainda pensando nessa história de como a gente faz um show. Cara, tem um monte de show bom, tem um monte de artista bom, né? E eu recentemente fui no show do Coldplay, por isso que o Chris Martin tá na cabeça assim tanto, né? E tanta gente foi pro show, uma banda que cresceu muito e que a experiência do show é incrível. E pensando sobre a experiência, o que faz deles serem tão incríveis assim? A música é bacana, a voz do cara é legal, né? Eles são pessoas legais, mas no show a gente participa. Então, é um show que você brilha junto, que você faz a coreografia junto com ele, que eles se preocupam em estar próximos de várias pessoas. Então, é uma coisa que você participa muito mais do que você ser um espectador. Então, talvez seja por isso, né, que todo mundo que vai num show deles fala, meu Deus, melhor show da minha vida, meu Deus, quero ir no outro. Nossa, por que tem... Pô, é uma coisa mais participativa, não vem só deles. Sim. Todo mundo que tá lá é responsável pelo show. Você não está assistindo uma experiência, você está fazendo parte dessa experiência. E é isso. É isso. O design de experiências de aprendizado é isso. É como você levar o aluno ao aprendizado, não é ao... Ai, nossa, senti. Senti a hipotenusa dentro de mim. Não, né? Você trazer... não, né? Você transformar isso numa experiência memorável, que vai não só ser
processada cognitivamente, mas vai ser retida. Tá? E que o aluno vai lembrar. E o aluno vai saber como usar, não só que existe. E assim, não só o aluno, eu tô pensando assim, a sua equipe na empresa que você trabalha, né? Os colaboradores todos da área que você vai treinar. Qualquer time, qualquer coisa que você tenha que ensinar uma habilidade, uma competência, um conhecimento e fazer as pessoas realmente internalizarem e viverem aquilo que você está ensinando, o design de experiência de aprendizagem funciona. Eu tô pensando num treinamento de uma empresa. Totalmente. Os alunos são os colaboradores, né? Qualquer situação em que você tem aprendizado, tá? Em qualquer situação na qual o aprendizado acontece. E o que daí muita gente fala, mas é tipo design thinking, então, porque, viu, agora design thinking é tudo design thinking. Design thinking, se você pensar que design de experiência de aprendizado é uma disciplina do design, né? Design thinking é a mentalidade, é o mindset que você tem quando você está designing. Designing o quê? Qualquer coisa. Designing uma cadeira. Design em uma logo, design um aplicativo, os botões do aplicativo, um site. Sabe? E também uma experiência de aprendizado. E qual que é a mentalidade? Design thinking é essa mentalidade, é esse mindset. É um mindset positivo, com curiosidade, com não existe erro. Né? Então, você tem várias... o design thinking é o mindset por trás de qualquer disciplina do design. É centrado no ser humano. Né? O design é uma disciplina que cuida da interação de um humano com um artefato ou um cenário, um ambiente feito pelo homem. Então, esse microfone é um objeto feito pelo homem. Ele tem um design pensando em como eu vou interagir com isso e para que eu preciso. A logo tem essa mesma função. A mesa, a cadeira, o ambiente, o design de interiores, o design de usuário, o design de websites, design do que você pensar. É isso. E a mesma coisa para a educação. É como esse aluno vai interagir com esse conhecimento que ele tem que adquirir. E aí, acho que pode ter muita gente pensando assim, tá, mas isso funciona tanto no presencial quanto online? Funciona para uma pessoa ou para aulas em grupo? Funciona para curso digital gravado? Porque são perguntas que a gente ouve bastante, né, Lili? Da pessoa falar, tá, com o aluno ali na minha frente, show. Bora. Agora, num ensino completamente remoto, assíncrono, como é que faz? Funciona também? Dá certo? Funciona. Os princípios são os mesmos. As estratégias, você vai usar as estratégias, as ferramentas de uma maneira diferente, mas são as mesmas. Né? E daí aquela coisa, então vou ter que fazer faculdade de design para aprender isso. Não. Vou ter que fazer curso de design para aprender isso, vou virar designer. Eu sou professora, gente, eu sou professora de espanhol, gente. Eu vou ter que fazer curso de design para virar designer. Ninguém vai virar designer. Né? Então, é por isso que a mentoria foi feita, porque é uma mentoria para professores. Para usar o design Exatamente. Nisso, né? Você vai aprender os princípios de neuroaprendizagem, de design de experiências de aprendizagem e como usar isso nas aulas remotas, gravadas, online, presenciais, em grupo, com criança, no jardim, na sala de aula, sabe? Em sala de aula móvel, para terceira idade, em anfiteatro. Aula, especificamente. De pré a universidade, enfim. Né? A Harvard é um nome, por exemplo, que usa muito isso nos cursos superiores deles. E de onde que você... Porque isso veio dessa tua inquietação, né, Lili? De olhar as aulas, assim, sendo uma pessoa que trabalhou contigo, que a gente continua sendo parceira de trabalho, mas a gente foi colega professora, né, dentro de escola. E uma das coisas que eu lembro bastante é que a tua aula, embora a gente usasse todo mundo o mesmo material, tinha uma coisa de diferente com os alunos. Né? Tinha uma coisa de, cara, mas como é que isso funcionou desse jeito mais marcante ou desse jeito, né, mais assim? Eu sei que veio de uma inquietação tua, só que você também não foi assim, tipo, deixa eu respirar mais fundo que eu vou aprender. Você foi atrás desse conhecimento, né, Lili? Sim. Eu acho que muito vem, muito pensando depois... Né, pensando sobre isso, eu acho que a formação em design acabou me dando esse mindset, sabe? E quem vindo para a sala de aula, ele veio junto, né? O design nunca saiu de mim, né? Estava sempre lá. Mas quando você olhava o material, e eu lembro muito bem, não sei se você vai lembrar, teve um treinamento que teve uma época que tinha um livro meio chato.
né? Eu lembro da capa do livro, assim, pra você ver E, experiências marcantes. Exatamente, a gente lembra, experiência boa e boa experiência ruim. E a primeira unidade, então era assim, o livro já chegava meio pé no peito, assim, sabe? Era uma transição grande para os alunos. E a primeira unidade, além de tudo, tinha até unidades bem legais naquele livro, mas aquela primeira unidade era... Sabe? Era horrível. Rasgar essa página. Nossa, sabe? Então, assim, o livro já era mais chatinho, né? Vindo do quadradinho, vindo do que eles eram acostumados. E ainda aquele primeiro tema era assim, sabe? Tipo, vamos acabar com os alunos, né? E eu lembro que eu não me aquietei. Eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, deve ter um jeito de fazer essa unidade ficar legal. Na verdade, eu vou fazer essa unidade aqui ser a mais legal do livro. Eu vou achar um jeito de fazer isso aqui ficar muito legal. Dos alunos pirarem, assim. Eles vão chegar e, tipo, eles vão sair da aula, tipo, nossa, foi um arraso, sabe? Amei. Unidade 1. Exatamente. Sabe? Fazer camiseta, né? Enfim. E foi que eu achei um jeito que os alunos amavam aquela unidade. E quando eu fui dar o treinamento para os professores, né, que era a época que a gente trabalhava como treinadora dos professores, e especificamente do nível avançado, era esse livro, né? Quando eu fui dar o treinamento para os professores, eu lembro que eu cheguei falando assim, tá, o negócio é o seguinte, a gente vai ter o treinamento, falando sobre algumas coisas, enfim, conhecimento específico, e daí eu vou mostrar para vocês essa unidade. Eu lembro da cara que os professores faziam, porque era aquela coisa, ai, que legal, vamos ver, a gente vai usar essa unidade. Sabe aquela coisa? Murchava, assim. Tipo, sério, né? E eu lembro que eu falava assim, cara, eu vou provar pra vocês, no final dessa sessão, vocês vão achar essa unidade mais legal do livro. E eu chamei a responsa, assim, sabe? Eu lembro que eu falei isso sem querer, sabe aquela coisa de meter o pé pelas mãos ali? E eu lembro que eu falei, logo que depois de falar, eu falei assim, né? E agora? E agora? Chamei pra mim, vamos lá, né? E era. Né? Porque você fazia de um jeito, assim, eu pensei nela de um jeito, então não foi, eu deixei de usar a unidade em nenhum momento. Né? Não podia deixar de usar o livro, não era uma escolha. Né? Então você tinha que usar. Só que o modo como, hoje, olhando para trás, com o conhecimento, né? Depois de tantos cursos e tantas coisas, olhar para trás agora pensando naquela unidade e falar, cara... Acabei de falar isso hoje de manhã com os professores na Beyond the Box. Mas agora os princípios, falando com a propriedade, né? De quem entende o que estava acontecendo. Exato. Né? E os princípios de neuroaprendizagem que a gente trabalhou hoje de manhã, agora falando aqui com você, fiquei pensando, cara, tá aqui, ó, isso aqui, eu fazia isso, fiz isso, estava tudo lá. Só que meio no instinto, né? E quando eu vi que tinha, sim, uma fórmula, mas que diacho é isso? Né? Que fórmula é essa? Tem que ter uma fórmula. Então só professor criativo pode fazer. Só professor que... Né? Tem que ter uma fórmula que qualquer professor pode usar. E foi aí que entrou o design instrucional. E do design instrucional, o design de experiências de aprendizagem. Né? E outra coisa que eu acho muito legal de toda essa parte é também o poder das perguntas, né? Que a gente até já falou muito sobre isso. Que também você já estudou do curso, um monte sim, sobre né? isso, né? Do curso do QFT, né? Que eu fiz na Harvard, para trazer isso, porque isso então foi também um outro passo nesse sentido, de não é da gente. Quem que faz pergunta em sala de aula é o professor, e o aluno faz o que? Responde. Não, gente, não. E se a gente invertesse? O que será que aconteceria? Se a gente deixasse os alunos fazer suas perguntas. Sim. Porque alivia tanto o trabalho, né? Não, Caramba. E porque, via de regra, garanto para você que 99% dos professores que escutaram isso agora falaram, vou desligar agora, porque agora essa besteira foi demais. Essa aí foi muito longe. Foi longe demais. Foi longe demais. Não vou admitir isso, porque quando você pergunta para o aluno se ele tem pergunta, ele diz que não. Sim. Vamos quebrar isso? Eles têm perguntas, mais do que você imagina. Quando a gente deixa de dar as perguntas e faz eles fazerem suas próprias perguntas, e daí volta tudo um conjunto. É o centro no aluno. Sim. O que você gostaria de saber sobre isso? Sobre isso aqui? Nada, não me interessa. Sério mesmo? Você não tem curiosidade sobre nada disso aqui? Sabe? Se você tivesse que fazer 5 perguntas sobre isso, o que você faria? E você vai ver que no começo pode ser até colocar de... Eles aprendem a fazer perguntas. E isso é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer, gente. Pra vida. Não é só pra aula de Sabe? coisa que você tá aprendendo, né? Exatamente. Não só fazer perguntas, mas fazer as perguntas
né, a gente procura as respostas certas e não as perguntas certas. Como assim? Sim, e assim, eu fico pensando ali, quando a gente vai se comunicar, e principalmente com professores, né? Tá, por que eu deveria me interessar por isso? Por que eu deveria ir atrás disso e colar na Lili para aprender isso, né? Poxa, a gente está falando de menos tempo de preparação de aula, que é uma dor grande que os professores têm, né? Por cuidado, por responsabilidade, passar muito tempo. Você e eu fomos pessoas que passamos muito tempo preparando aula, com né? prazer. Com prazer. E aulas incríveis, sim, né? Sim. Preparação de aula. Isso, assim, então quer dizer que eu não vou ter que mais planejar a aula, é isso? Ou quer dizer que eu não vou ser mais importante, os alunos não vão precisar mais de mim? Você pode falar desses 3 pontos, porque eu acho que são coisas assim que, primeiro, dores dos professores, mas aquele medinho de, gente, mas aí o aluno não vai precisar de mim, daí ele não vai mais pagar, eu vou ficar sem trabalho, então deixa eu ficar quieto esse negócio que ninguém descobre. Esse aqui vamos... Tá, então, professor de matemática que já me odiavam por ficar chamando Bhaskara de Pitágoras... Qual que era a terceira? Que eu só contei duas. Pergunta difícil pra mim. Eu contei duas. Não, é que eu acho que a galera, assim... Tempo de preparação de aula. Vamos inverter a ordem, cara. Então, quer dizer que eu não vou mais planejar a aula? Vai ser assim, cheguei e vamos sentir. Tá. Outra coisa, né? Se tem preparação, eu vou reduzir o tempo da minha preparação de aula e a minha relevância dentro da aula vai ser menor ou eu vou ser dispensável? Tá. Agora eu contei 3. Então, vamos lá. Calma aí que eu me perdi. A primeira era se não preciso mais preparar a aula. Sim. Precisa. Só que hoje, o professor, está provavelmente preparando a coisa errada. Está preparando coisa que o aluno podia estar fazendo. Tá? Então, via de regra, pelo modo como a gente foi treinado como professor, a gente prepara as coisas para o aluno consumir. A troca é que você vai preparar, você vai planejar, em vez de planejar o que ele vai consumir, você vai planejar a experiência que ele vai ter. O que significa o que ele vai estar vendo, falando, fazendo, sentindo, pensando. E, então vou controlar o pensamento do meu aluno. Não é isso. São os processos cognitivos que vão estar acontecendo. Tá? Então, aqui ele vai estar nesse processo cognitivo mais embaixo. Aqui ele vai estar no processo cognitivo um pouco mais superior. Né? Porque os processos cognitivos, eles têm uma progressão, né? Dos mais simples aos mais elaborados. Então, você vai planejar a viagem do aluno. Você não vai viajar por ele. Bonito isso, hein, tá? Gente? Nossa. Isso é o que você está fazendo hoje. Hoje você está planejando que você vai pegar na mão dele, vai arrastar ele do hotel, vai levar ele para comer um café da manhã, daí você vai tirar ele de lá, vai arrastar ele até o museu, vai dizer para ele, aqui tá isso, aqui tá isso, aqui tá isso, aqui tá isso. Olha aqui, estão vendo isso? Então agora a gente vai comprar um livro aqui na loja do museu, entra na loja do museu, pega aquele livro, compra, isso, vai, paga. Agora a gente vai voltar pro hotel, você vai pedir um hambúrguer, vai comer e agora você vai dormir. Boa noite. Sabe? É isso que você está fazendo. O contrário, imagina o estresse desse guia. Você consegue imaginar o estresse desse guia turístico? A responsabilidade, né, de ter que fazer todo Sabe? esse Isso é praticamente ser mãe de um toddler, né? Praticamente ser mãe de uma criança pequena. Mas é isso. Imagine o cansaço desse guia no final do dia. E toda vez que o aluno olha para o lado... Não, a gente está olhando esse quadro agora. É esse quadro agora. Vem. Sabe? Tipo, né? E você vai passar a olhar para o aluno e vai pensar, ok, então o que ele precisa fazer hoje? Ele precisa comer. Daí ele precisa... Eu acho que o museu é uma boa. Tem coisas lá que a gente precisa ver, que é legal. E depois a gente vai sair de lá e vai jantar. É a mesma coisa. Só que a diferença é que você não está responsável por cada minuto dessa viagem. Você está andando lá com o aluno... E vocês chegam no museu, vocês olham... Cara, eu queria te mostrar isso aqui. Vamos junto comigo? O que você achou? Achei bem legal, não sei o quê, pipipi, popopó. Eu tô vendo que você tá olhando para lá. Aquele quadro ali chamou minha atenção, gostei bastante. O que é, teacher? Não, esse não tá no nosso roteiro. É assim? Ai, gente, já fui assim tantas vezes. Sabe? Meu céu, meu Deus. Sabe? Como é engraçado a gente ver a evolução, né, de como as coisas vão acontecendo, Sim. né? Quantas vezes a gente escutou um professor falar isso pra gente? Não, isso não é para agora. Sabe? Sim. E assim...
Da onde, né, gente? Né? Da onde que tira isso, né? Então você... O ponto é esse. Você vai preparar a aula, só que você não vai preparar material para o aluno consumir. Você vai preparar a experiência que ele vai ter. Inclusive o material que ele vai consumir. Só que vai ser muito menos. Vai ser muito menos. Sim. A primeira coisa que todo professor que faz a mentoria diz é essa. Preparo a aula em menos tempo, uso muito menos material. É o que eu mais recebo. Lili, eu dei 2 aulas com 2 slides. E aquela pessoa que costumava ter 15 slides por aula. Sabe? Lili, hoje eu dei uma aula com essa foto. E que mais com essa foto? O resto a gente fez junto. E o aluno teve uma boa experiência. Exato. Ele realmente aprendeu o que você queria que ele aprendesse naquele dia. Porque ele fez, não tinha pronto, alguém tinha que fazer. Alguém vai ter que fazer alguma coisa aqui. Né? Sim. Então, primeira questão que você perguntou. Não tem planejamento? Aula? Tem. Lembrem sempre da palavra by design. Intencional. É planejado. Mesmo os momentos assim, ai, ufa, tá planejado. Foi estrategicamente planejado. Sim. Hoje a gente estava falando sobre isso. Você não espera o aluno estar ali para você falar, vou dar uma quebra. Você sabe exatamente quando esse aluno vai começar a fazer isso. Porque você sabe como o cérebro funciona. Então, você sabe que depois dessa atividade aqui, você vai dar uma quebra, mesmo se o aluno não parecer cansado. Porque o cérebro já está cansado. Então, o planejamento existe, o planejamento acontece. A segunda pergunta. Não, isso do tempo, acho que você comentou, sim, da gente usar tempo. menos tempo, mas aí, e eu acho que já está basicamente respondido, mas vamos deixar isso bem claro, né? Poxa, o professor é dispensável nessa história toda? Não, de maneira nenhuma. Ele só muda completamente de papel. Se você é professor, como diria o Gui, leitor de livrinho, né? Que eu sempre lembro que ele fala assim, nossa... Né? A maior quebra que a mentoria dá é assim, você não tem como ser professor leitor de livrinho. Né? Então, para quem hoje é professor que cobre conteúdo, que só sabe cobrir conteúdo, um robô pode fazer isso. Inteligência artificial faz isso. Você só fazer isso, você já está obsoleto. Não vai ficar, já está. Sabe? Então, assim, ler o conteúdo que o aluno tem como ler sozinho, você já é descartável. Cara, e meio que tirando o direito do aluno de aprender, né? Sim. A gente fica pensando assim, poxa, cara, o propósito de uma aula tá olhando para onde, né? E a gente fazer pelo aluno e a gente tirar o direito dele falar, testar, errar, treinar. E as nossas experiências, a gente sempre pensa em experiência aqui, a gente está falando de muita coisa positiva, só que a gente aprende com experiência negativa também. Claro. E precisa passar por isso. E a gente não pode tirar esse direito dos alunos, né? De passar por isso. Sim. De sentir. De ter dúvida, de ter insegurança. Será que é isso? Será que tá certo? Sim. E isso que eu falei, comentei lá que alguns países já estão repensando a educação, isso é uma das coisas. Porque você chega a alunos que não sabem lidar com frustração. Eles não sabem administrar o tempo. Universidade aqui de Curitiba que tinha sinal. Gente, Universidade que tinha sinal, por quê? Exatamente. Tudo isso que você pensou, também penso. Eu já penso que essa pessoa vai ser contratada, ou vai trabalhar com alguém, ou vai criar alguma coisa, e aí, né? Universidade que tem sinal. Por quê? Porque os alunos não sabiam chegar na hora. Porque isso nunca foi ensinado antes. Agora me diz se isso não é muito mais importante na hora dessa pessoa ser contratada do que um diploma. E não ser só contratada, mas assim, poxa, eu fico pensando de chegar na hora, ser pontual, né? De você saber dosar o seu tempo para isso. Você não precisa ser contratado, né? Se você tem a sua empresa e você vai se apresentar, você vai fazer uma palestra, você está lá divulgando o seu trabalho, isso é uma das características que é muito observada. Então, se você aprende, né, todas as características poxa, ser curioso, de ir atrás, tanto você trabalhando para alguém, né? Com alguém ou tendo o seu negócio, são características que são muito mais valiosas para você, né? E cada um vai para o seu lado de expertise e tudo mais, do que você... mas não tocou o sinal, por isso que eu não fui. Exato. Então, não é só a questão eu falei do ser contratado, porque quem que você quer contratar? Você quer contratar o cara que sabe trabalhar em equipe, que sabe receber feedback negativo sem levar para o pessoal, que sabe dar feedback? Você quer contratar o cara que tem responsabilidade sobre suas tarefas, seus horários? Você quer controlar o cara que tem um conhecimento e um equilíbrio emocional, porque se conhece, sabe? Um cara que, se você deixar trabalhando em casa, ele vai trabalhar tão bem ou melhor.
Um cara que, sabe? Então... Nossa, e pensando muito assim dentro do que você fala, uma pessoa que vai pensar fora da caixa, uma pessoa que vai, sabe? A gente não tem equipes e colaboradores e pessoas que estão com a gente, ou a gente mesmo é contratado por alguém para pensar diferente. Se fosse para pensar igual, gente... Sim, se fosse só para fazer... Né? Sabe? Sem tomar iniciativa, saber que iniciativa tomar, quando tomar, sabe? Sim. Então, todas essas habilidades, elas são muito mais importantes do que um diploma que uma pessoa tirou porque passou com 7 vagabundo, sabe? Com um trabalho final bem meia boca, se arrastando, depois de matar um monte de aula, mas tirou o diploma. Que valor tem esse diploma para esse profissional? Sim, sabe? Como pessoa. Com o conhecimento que ela tem. Não é sobre o papel do diploma, é sobre o que a pessoa fez com aquele curso, com aquela experiência, com aquele conhecimento que ele foi exposto, né? Quando a gente coloca o objetivo só no papel, quando a gente coloca o objetivo na prova, quando a gente coloca o objetivo no diploma, e aí que eu falei que tá mudando. Sim. Por quê? Porque ninguém mais quer contratar isso. A Google não contrata assim. A Apple não contrata assim. Ninguém contrata baseado em diploma mais. Gente, eu acho que eu nunca perguntei para as pessoas que trabalham comigo que diploma, que formação que elas tinham. Não. Nem se tinham. Você estava falando agora, eu tô pensando, nossa, eu nunca cheguei e falei, mas qual a sua faculdade? Sim. Né? Não que isso não seja... É pública ou privada? Não que isso não seja legal, sabe? E é muito legal que a pessoa tenha feito até muitas, claro. né, se quiser, eu acho muito massa, mas nunca foi esse o critério. Sim. Nunca foi esse o critério, sempre foram outros os critérios, né? E pensando assim, Lili, dentro dessa, não é um movimento simples, nem pequeno, nem pouco complexo, né? E qual que é o teu, hoje você tem teus cursos, a gente tem, né, a gente trabalha juntas, a gente tem os nossos cursos juntas, tem o teu acompanhamento, né, na tua, tanto a mentoria, o teu grupo, quanto a tua comunidade, né, de criação de aula. Quanto às tuas consultorias, que você atende, sim, empresas e escolas e instituições, pessoas físicas também. Desde o professor autônomo, pitititinho, até assim, tem várias formas de chegar até você e de você ajudar com esse assunto que você é uma especialista. Qual que é o teu próximo passo? Qual que é o teu próximo desafio? Tanto você, profissional, carreira, quanto para essa missão que você tem, né? É uma missão que você tem na mão aí. Qual que é o teu próximo passo? O meu sonho, que é missão, né? É que o professor entenda que a gente é muito mais do que entregador de conteúdo. Cara, cada professor que olha para mim e me diz isso, ai, Lili, obrigada. Lili, obrigado. Porque eu entendi que eu não sou só um entregador de conteúdo, eu chamo de professor garçom. Quem vê minhas lives, quem tá perto já sabe, né? Já sabe que eu fico chamando de professor garçom, porque é aquele cara que pega lá o prato com o chefe, vai lá, entrega pro aluno e aguenta as broncas. Né? E quando tem elogio não é pra você, eu tenho certeza. Né? É pro chefe também. Né? Então, é colocar o professor no lugar que ele de fato tem. Mas não... E o principal problema não é só o social, de que as pessoas não veem o professor assim, é que o professor não se vê assim. Aí. Então, para mim, essa é a missão. Quando eu vejo professores dizendo, Lili, eu entendo isso que você faz, mas para mim não é. Eu trabalho com livro, eu entrego livro, eu leio o livro com os meus alunos, eu passo exercício por exercício com os alunos e é assim que eu trabalho. E eu vejo muito resultado. Meus alunos aprendem. Eu tenho certeza que eles aprendem. Os meus também aprendiam. Em nenhum momento eu estou dizendo que isso não funciona. Funciona. Assim como você assistir o show pelo celular quando o cara tá tocando lá na frente. Funciona também. Funciona. Não é a melhor experiência que você poderia estar tendo. Não é o mais eficaz. E mais conectada com o mundo que a gente vive hoje, Exatamente. né, Lili? Eu acho que é isso, né? Acho que é bem isso também. É pela nossa mão que vão passar as pessoas que vão mudar e construir o mundo. E eu espero um mundo muito, muito mais humano. Muito mais humano, muito mais proativo, muito mais otimista, muito mais inclusivo, muito mais, sabe? Então, se eu espero um mundo assim, e todo mundo que vai construir esse mundo vai passar para os professores, cara, sabe? É ali. É ali. O que esses professores vão fazer para essas pessoas chegarem ainda mais sem depender de sinal? Sabe? Indo procurar no Google uma coisa que não... peraí. É um desconforto quando a gente vê que não sabe alguma coisa. Sim. Azul teve um desconforto ali de... como assim tem uma coisa que eu não sei aqui? Deixa eu ver.
É Total, isso, né? Total. sabe? Só que a gente não pode esperar isso dos alunos se a gente Sim, não tem. sim. Então, professor, também não sei muito Total. disso, vou atrás. Total. Cada aluno daqueles tortos, assim, que te fazia sofrer, eu ficava não pensando... era aluna torta, assim, mas eu né? fico pensando do tanto que, sei lá, as coisas... São outras coisas que me marcaram, sabe? Sim. São outras vivências, outros... Não, gente, eu sempre fui, assim, uma boa aluna, sempre tirei notas boas, olha que maravilha. Né? Sempre fiz tudo isso, mas desses conceitos, dessas informações, cara, quase nenhum. Eu teria que parar sinceramente para pensar e falar, peraí, nossa, mas eu sempre gostava de literatura. Eu aprendi do autor? Não aprendi. Mas é aquela coisa de que, poxa, eu tenho certeza que se eu chegar na frente de um conceito desse, vão voltar as coisas, né? E eu vou lembrar. Mas de bate-pronto, assim, não veio, cara. Ai, dá um ruim, né? Ai, Mas dá você um sabe, ruim, meu Deus, nem uma fale. das coisas que um professor falou que mais me marcou, se não me engano, tenho quase certeza, que era o professor Alan, de ciências. E teve uma vez que a turma estava bem, sabe? Então, em primeiro lugar, Alan, se você estiver escutando, eu peço desculpas, porque você era um cara muito legal. Você era um professor muito legal, você tinha muito conhecimento e a gente era uns chatinhos. Né? E olha que eu era uma das legaizinhas, assim, né? Espero, vai que ele escuta isso e fala assim, você era a pior de todas, já imaginou, né? Mas, né, professor Alan, de ciências, na 8ª série. E eu lembro que uma vez a gente tirou ele do sério. E deu pra ver que ele ficou bem abalado, assim, sabe? Bem chateado. E ele falou, vocês são um bando de Mzinhos, umas crianças mimadas, que vêm aqui todo dia pra escola, e eu garanto que se eu perguntar pra vocês que cor que tá pintada a quadra de vôlei que fica na frente da sala de vocês não vão saber dizer. E vocês estão aqui todo dia. Quando ele falou aquilo, eu lembro até hoje, porque eu fiquei, cara, eu não sei a cor da quadra de vôlei. Eu estudo nessa escola faz 5 anos. Eu passo todo dia por cima dessa quadra de vôlei para entrar aqui. Eu faço fila em cima da quadra de vôlei. Eu não sei que cor é essa quadra de vôlei. Ele tá certo? Olha só, né? Sabe? E eu lembro que eu fiquei quieta naquela hora, escutando a bronca, né? Pensando que, cara, ele está absolutamente certo. A gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada, nem a cor da linha da quadra. Melhor ficar quieta nessa aula sabe? aqui agora e prestar atenção, né? Não, foi uma coisa bem tipo assim, tô aqui me achando toda, sim. sabe? Mas é o desafio de qualquer, acho que adolescente, assim, né? Passa por tudo isso, né? Mas olha como marca, né? Exatamente, marcou. Eu fiquei muito grata por ele ter apontado quão, sabe, merrequinha, na verdade, a gente era. Sabe? Que coisa, né? Então... Professores são importantes, gente. Claro, Lili, conta pra gente, então, o seu próximo passo. Tá. Agora você, como professora, como a tua carreira, como instrutora, como mentora, o que tem aí de novidade, ou de até de spoiler, pra galera que tá contigo? Eu tenho que cuidar com spoilers aqui, porque eu não me importo com spoilers, tá, gente? Eu sou daquelas, assim, que conta o final, não me importa. Eu vou gostar de qualquer jeito. Então, assim, eu tenho que me controlar pra não dar os spoilers, porque os outros eu sei que gostam, né? Do segredinho. Do segredinho. Mas vamos lá. Próximos passos, tem 2 coisas muito legais acontecendo. Primeiro, tem 2 coisas que eu amo de paixão, assim, na vida. Elas são coisas que me deixam, sabe? Você fica, que nem aquele meme da menininha, assim, sabe? Sou eu nesses momentos. Primeiro, é trabalhar com design de experiências de aprendizado, né? E levar isso para os professores. Levar para o maior número de professores possível, para eles verem como as aulas podem ser diferentes. Mesmo com... mas eu trabalho em escola, Lili, eu tenho que usar material mesmo com material. Eu trabalho com apostila, mesmo com apostila. A universidade, mesmo na universidade. Com criança, é mesmo com as crianças, sabe? Para todos. E é por isso que, assim, um grande spoiler aí, né, que a gente, que tá pela frente, é que a Beyond the Box vai se tornar um curso de extensão. Ai, que tudo, gente. De extensão universitária. Por quê? Porque os professores... ela vai estar aberta para todos os professores. Não vai ser aquela... Hoje a Beyond the Box acontece em inglês. Porque o foco originalmente, com quem a gente trabalhava, professores de inglês. Né? Quem me seguia, professor de inglês. Só que se eu, nesses últimos tempos, se eu for olhar assim, não é só professor de inglês. Eu estou conversando com professor de ciências, eu estou conversando com professor de escola presencial, escola bilíngue,
A tua relevância já passou desse núcleo, né? Exato. Não, e é aquela coisa do design de experiências de aprendizado mesmo ser uma coisa que está se tornando mais presente e mais buscada, sabe? E ela não é restrita só a esse nicho. Então, é para professores. Professor, para aprender os princípios de design de experiências de aprendizado e como transformar suas aulas, a mentoria não vai ser mais aquela coisa aqui, ó. Tem que ter esses quesitos. Hoje, os únicos pré-requisitos que um professor precisa para fazer o curso de extensão, que em breve, spoiler mesmo, porque é em breve, né? Sim. É ser apaixonado por educação e acreditar que a gente não só pode, mas como deve estar entregando experiências de aprendizado melhor para os alunos. É só isso. Só isso. Não tem, ele tem que ser. Não tem outro tem que ser. São essas duas coisas. Então, primeiro, super coisa, assim, é levar a Beyond the Box, o design de experiências de aprendizado para professores, para o maior número de professores. E a segunda coisa é que eu não dou mais aula, mas eu amo preparar aula. Eu adoro preparar aula. Então, para quem é professor de inglês, a gente tem um clube de preparação de aula onde a gente senta e prepara a aula. Ai, que delícia, gente. Né? O professor é o sonho, isso, né? Exato. Não, e sem livro, sem material, sem PDF, sem... Ideias infinitas. Ideias infinitas. E o grupo é muito bacana porque é hiper variado. Você tem até professor de que apesar de ser em inglês, tem muitos infiltrados ali, sabe? Que são muito bem-vindos. Que são extremamente bem-vindos, né? Professor de italiano, professor de espanhol, que tá ali e usa, porque as ideias são para idiomas. Sim, né? sim. Então, tem o clubinho não tão secreto, nada secreto, né? De preparação de aula para professores que querem justamente isso. Cara, não tenho ideia. Experimenta. Vem com a gente. Vem com a gente pra ver se você ainda não vai ter ideia. E esse é o que é a assinatura, né? Então, a pessoa fica... Ela escolhe ficar com você, com essa galera, né? E é igual você ser membro de um grupo, de um time ali, né? Então, você... Tem as sessões ao vivo, tem ideias gravadas também, que eu tenho a ideia ali, monto isso aqui, e você consegue usar essa mesma ideia para esse nível, esse nível, esse nível, esse nível, esse nicho, esse nicho. Então, você sai com uma ideia que você consegue usar para todos os seus alunos, olha isso, gente. A solução de todos os problemas. As pessoas estão querendo vir agora, entrar nesse podcast, estão ouvindo, estão querendo entrar aqui agora, estão assistindo também. Fala, diga-me mais sobre isso. Oi, né? E é isso mesmo, a gente se encontra ao vivo uma vez por mês e troca as figurinhas e sai todo mundo lá com aula para usar imediatamente. E como que faz para entrar em contato com você, Lili? Fala aí teus canais, como é que a pessoa te aciona? É muito fácil. Porque meu nome é Lili Luvaz, então você vai me achar Lili Luvaz em tudo. @Lili Luvaz no Instagram, @Lili Luvaz no YouTube, @Lili Luvaz aonde mais? No LinkedIn sem o arroba. Ou no LinkedIn é só Lili Luvaz. E é por aí. Então, nesses canais, pode entrar em contato. Mas Lili, sério, e se eu te mandar uma mensagem? Não tem jacaré no meu inbox. Pode mandar, não tem jacarés treinados esperando para atacar pessoas. Pode mandar tranquilamente, pode entrar em contato. E também lembrando que, fora tudo isso, né, sim, eu trabalho com professores, com escolas, com instituições, né? Seja em estrutura, seja para cursos online, seja para estrutura de entrega de conteúdo, aonde você tem a entrega de conhecimento acontecendo. Né? Então, tem esse trabalho também. Né? Não, mas a instituição, eu sou só uma professora. A tua missão não importa, então, se a pessoa trabalha sozinha, se ela é uma empresa, se ela é uma coisa. Então, procurou pelo teu nome, vai te encontrar, né? Um canal vai puxar pelo outro. E entendendo, a pessoa que assistiu a gente até esse ponto agora, entendeu bem o que é. E, cara, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de você para mim, para minha empresa, para minha escola, para o meu material, para sei lá o que seja, tendo esses dois requisitos. Né? Acredito na educação, acredito que a gente pode criar experiências diferentes a partir do que a gente faz. Gente, anota, segue e depois me manda um post de Nutella agradecendo por ter apresentado vocês a essa pessoa maravilhosa, que eu tenho grande prazer de conviver há tanto tempo e que a gente vai seguir junto por mais tempo ainda, sempre sendo a primeira na fileira VIP, batendo muita palma pra você. Muito bom, muito obrigada, minha amiga.